ambiental, que são instrumentos aí econômicos, que estão surgindo, que estão nascendo para trazer uma nova dinâmica, uma nova sistemática na proteção do meio ambiente. Doutoras e doutores, estamos encerrando o nosso primeiro bloco, encerrando o nosso tema do dia e passaremos agora ao bloco seguinte, Pergunte ao Professor, momento que eu vou responder as perguntas dos candidatos de todo o Brasil. Vamos então ao nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor. Olá, doutoras e doutores, estamos de volta para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É nesse momento que vamos responder aos questionamentos, às dúvidas dos candidatos em todo o país. E se você que está em casa quiser mandar o seu questionamento, a sua dúvida, anote o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Repetindo, provafinal@lfg.com.br. E vamos, portanto, à primeira indagação, ao primeiro questionamento. Professor, o senhor poderia falar dos instrumentos econômicos previstos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente? Ok, pessoal. Olha que pergunta interessante. Nós terminamos o bloco mencionando os instrumentos econômicos. E vamos iniciar esse bloco fazendo uma abordagem um pouco mais aprofundada dos instrumentos econômicos da Política Nacional do Meio Ambiente. Quais são eles? São 3 os instrumentos: o seguro ambiental, a concessão florestal e a servidão ambiental. Comecemos, portanto, com a concessão florestal, que é uma novidade no sistema jurídico brasileiro. O que é a concessão florestal? Hoje é possível, mediante processo licitatório, que o poder público autorize aí a intervenção em florestas públicas para a exploração econômica delas. É possível explorar produtos e serviços florestais em uma floresta pública. Mas alguém pode me questionar, professor, explorar serviços, produtos em florestas públicas? Pessoal, a concessão florestal é uma delegação onerosa que o poder público, através de processo licitatório, ele vai passar a uma pessoa jurídica para que ela explore produtos. Que produtos? Pode ser, por exemplo, produtos madeireiros, sementes, ou ainda serviços florestais. O que são serviços florestais? O grande exemplo é o turismo, construir um hotel, atividades de ecoturismo. Isso são serviços florestais. Portanto, hoje, no nosso sistema jurídico, é possível a exploração de uma unidade de manejo dentro de florestas públicas no país. Grande novidade, novidade importantíssima no nosso sistema jurídico e que traz também, além dessa exploração de produtos e serviços, a proteção à floresta pública. Outro instrumento muito importante é a servidão ambiental. O que é a servidão ambiental? Mediante a anuência do órgão ambiental competente, o proprietário rural, ele pode instituir em sua propriedade, em caráter permanente ou ainda em caráter temporário, a servidão ambiental, que ele vai renunciar à exploração total ou parcial dos recursos naturais que se encontram dentro da sua propriedade. Este proprietário rural deixa, portanto, de explorar os recursos naturais. Isso pode ser feito em caráter perpétuo ou ainda em caráter transitório. A servidão ambiental tem um papel importantíssimo na proteção do meio ambiente, em especial das propriedades. Mas alguém poderia questionar, professor, qual a razão de instituir a servidão ambiental? Hoje, nós temos colocado aí no nosso sistema jurídico a possibilidade do proprietário rural instituir esses instrumentos e ter formas de compensação. Que forma de compensação é essa? Uma forma hoje de você compensar a reserva legal florestal. O que é a reserva legal florestal? É aquele percentual que eu tenho numa propriedade rural destinado à proteção do meio ambiente. Isso vai mudar de região para região do país. Pode ser 20%,
até 80%, desde que a propriedade se localize em florestas na Amazônia Legal. Mas, pois bem, pode ser que uma propriedade não tenha a reserva legal e aí o proprietário tenha outro imóvel e institua, neste outro imóvel, a servidão ambiental. Então, o que ele faz? Numa, ele não possui a reserva legal florestal. Em outra propriedade, ele instituiu a servidão ambiental e vai compensar a ausência de reserva legal florestal em uma, instituindo a servidão ambiental. Lembrando que a servidão ambiental tem que ser averbada à margem lá da matrícula no cartório de registro de imóveis e tem um percentual mínimo da servidão ambiental. Qual que é o percentual mínimo? A servidão ambiental tem que ter, no mínimo, o mesmo percentual da reserva legal florestal. Se numa região do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é 20% a reserva legal florestal, a servidão ambiental tem que ser o quê? No mínimo 20%. E repare, uma dica importante, a servidão ambiental, ela não pode ser instituída sobre a reserva legal florestal e nem a área de preservação permanente. Não existe servidão ambiental em reserva legal florestal e área de preservação permanente. Por quê? Porque elas já são áreas protegidas. Então, fora a reserva legal, fora a área de preservação permanente, além desses percentuais da propriedade, acima disso, eu instituo a servidão ambiental, ok? Que vai renunciar, portanto, à exploração de recursos naturais. E, finalmente, o terceiro instrumento econômico é o seguro ambiental. Acontece que o seguro ambiental ainda está pendente de regulamentação no país. Então, é um instrumento ainda que demanda regulamentação, mas que, em linhas gerais, será a possibilidade de ter seguro aí para eventuais acidentes, ambientais. Portanto, instituto pendente de regulamentação. Vamos, então, para uma segunda pergunta. Professor, o senhor poderia fazer uma abordagem da responsabilidade pelos danos ambientais previstas na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente? Ok, uma ótima pergunta. Ótima pergunta. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente disciplina que a responsabilidade por danos ambientais, a responsabilidade ela é objetiva. Falamos isso no primeiro bloco. E hoje adotamos a teoria do risco integral, já é dominante na doutrina e nos tribunais. Ainda falta, ter uma decisão dos tribunais superiores de maneira conclusiva, mas não tenho a menor dúvida que nós adotamos a teoria do risco integral. Portanto, basta uma ação ou omissão, o dano, temos um nexo de causalidade, ponto final. É possível falar excludente e atenuante? Não, não é possível falar em excludente e atenuante. Responsabilidade objetiva para todos, mas há uma exceção. Que exceção é essa? Quando se tratar de danos ambientais decorrentes aí da omissão do poder público na fiscalização, no exercício do poder de polícia, preste atenção, o poder público, ele é omisso no exercício do poder de polícia, no exercício da fiscalização ambiental. E com isso ocorre o dano ambiental. Segundo o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do Estado, neste caso, ela é subjetiva. Agora, quando o Estado, ele diretamente causa o dano ambiental, responsabilidade objetiva. E nós, particulares, responsabilidade objetiva igualmente, teoria do risco integral. É isso, pessoal. Então vamos passar para uma terceira pergunta. Professor, os princípios do direito ambiental previstos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente? Olha, nós temos vários princípios que se encontram na Política Nacional do Meio Ambiente. Número 1 é o princípio do desenvolvimento sustentável, que aparece o tempo todo na Lei da Política Nacional. Desenvolvimento sustentável é aquele que procura compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. Para alguns doutrinadores, esse é o objetivo maior da lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Temos também o princípio da informação ambiental, o princípio da educação ambiental. Lembra que falamos no primeiro bloco sobre informação ambiental, sobre acesso aos dados e informações ambientais?
Trata-se, não tem a menor dúvida, de um princípio do direito ambiental, o princípio da informação.